Fala aí pessoal, estamos aqui de volta com mais uma aula e nesta aula a gente vai iniciar o nosso módulo de formatação de caracteres. Então nessa primeira aulinha desse módulo, desse mini módulo, vamos aprender a aplicar estilos básicos em caracteres. Adriano, mas isso aí é mamata, é fácil. Sim, porém algumas coisas passam desapercebidos quando a gente vai iniciar. Eu vou dar aqui, ó, um Ctrl espaço e vou dar um zoom bem aqui nessa parte aqui desse Rogues Academic. Vou teclar a tecla T de texto, né? E vou selecionar esse opção aqui. Eu poderia muito bem vir aqui em Windows e vir aqui em Type Tables e abrir o painel Character ou Conditional Test, Core Reference, porém eu não vou fazer, por quê? Aqui em cima eu já tenho toda a minha referência que eu preciso para me formatar o meu texto. Então, o InDesign ele já pensou nisso, para minimizar o espaço na sua área de trabalho, para você ter mais área de workflow e menor, e com as ferramentas todas disponíveis para você. A primeira coisa que a gente pode aprender é o quê? A modificar uma fonte. A gente clicando aqui, ó, a gente tem várias fontes, tantas fontes instaladas no seu computador, tantas fontes da Typekit, que algumas fontes eu tenho. Se eu selecionar uma, automaticamente essa fonte vai ser atribuída ao meu projeto, ao meu texto. Ah, eu quero uma fonte que eu não estou encontrando aqui. Você pode escrever, por exemplo, ó, Bebas. Ó, não encontrou. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Nexa. Não encontrou. Então, por exemplo, vamos colocar aqui essa aqui mesmo. Você pode selecionar várias fontes e adicionar ao seu projeto. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, uma fonte ajeitada. Isso aqui está boa. E aqui embaixo a gente pode, por exemplo, colocar itálico, bold, entre outros objetos. Aqui do lado podemos aumentar ou diminuir o nosso texto. Aqui o espaçamento entre um texto, caso a gente selecione aqui por exemplo, um trecho dessa escrita. A gente pode aumentar o espaçamento entre eles. Ok, pessoal? Então podemos ter várias opções. Por exemplo, podemos deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ó, sublinhar a primeira letra maiúscula, as demais minúsculas, ó, taxar. Então esses são os elementos simples. Agora vejamos que eu quero o quê? Selecionar um texto, essa parte, e aumentar ele. Olha só que interessante que o InDesign nos propõe, nos disponibiliza. Vejamos que eu aumentei esse texto aqui e eu não... Tipo, eu queria que o texto em sua volta aumentasse também. Para não ficar esse escroto, essa coisa feia. Então, o InDesign nos dá uma possibilidade incrível, que é você selecionar um espaço de texto, por exemplo. Você vai vir em Preference e ativar ela aqui em Type. E aqui, ó, Apply Link to Enter Paragraph. Então, se eu aumentar o texto ou mudar uma fonte, o meu parágrafo do início até o ponto vai ser modificado. Então, ó, vejamos que o texto está sendo mudado. Vamos mudar a fonte para testar. Ó, a fonte já não pega, mas o tamanho automaticamente já pega essa configuração para não ficar o quê? Uma coisa feia. Ok, pessoal? Então, é coisa simples que vocês podem estar abordando. Abordando para o quê? Para vocês melhorarem o seu fluxo de trabalho. Lembrando que, para a gente complementar aqui, vejamos que não queremos modificar a fonte por aqui, por essa lista gigante. Por onde podemos mudar? Seria o primeiro passo que eu falei para vocês, pelo painel Character, ó. Que é o primeiro que eu falei, né? O segundo
por aqui. E o terceiro, a gente pode vir aqui em Type. Olha só, fonte. A gente pode selecionar uma fonte. E aqui determinar um tamanho, pessoal. Olha só que interessante. Então, é muito fácil de trabalhar. O mesmo aqui com um caractere que a gente pode modificar esses elementos para a gente aumentar o nosso fluxo de trabalho. Essa aula foi isso mesmo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.